A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula do mini curso de pregação, onde nós ensinamos o passo a passo completo para você fazer uma pregação do início ao fim, ainda que você seja um completo iniciante. E eu quero agradecer por cada comentário que cada irmão, cada irmã tem deixado a respeito das aulas. Isso abençoa demais a nossa vida e nós somos muito gratos por você que retirou aí 2 minutos para poder escrever um comentário falando sobre as aulas. Que Deus sempre abençoe a sua vida. E hoje nós preparamos algo extremamente especial para você, uma aula com muito conhecimento a respeito de pregação e aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, assista do início ao fim essa aula, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais o seu ministério. E se você ainda não deixou um comentário, escreva um comentário aqui nessa mesma página, porque isso ajuda demais o nosso ministério e nos incentiva demais a continuarmos falando a respeito de pregação. Bom, agora vamos para a aula. Bom, nessa nossa segunda aula você vai estar vendo o terceiro passo para fazer uma pregação do início ao fim, que é fazer um esboço de pregação. Eu quero ressaltar que essa aula ela está repleta de aprendizados. Então é muito importante que você tenha um caderno de anotações próximo a você e que você preste o máximo de atenção naquilo que vai ser transmitido. Porque eu tenho certeza que se você entender como fazer um esboço de pregação de maneira correta, isso vai ser um diferencial no seu ministério. Então, só para nós relembrarmos, no nosso curso nós apresentamos 5 passos para você fazer uma pregação do início ao fim. Na primeira aula você viu os 2 primeiros passos, sendo eles o primeiro, oração, o segundo, estudo bíblico. E agora na nossa segunda aula você estará vendo o terceiro passo, que é como fazer um esboço de pregação. E na nossa próxima aula, terceira aula, você vai ver o quarto e o quinto passo, que vão ser revelados. Eu não vou falar ainda, para que de alguma forma você possa ir lá assistir e aprender o máximo possível. Na aula de hoje, nós vamos ver o seguinte: para que um esboço? A importância do esboço de pregação. Nós vamos ver o primeiro passo, estudo bíblico e anotações. Segundo passo, a organização do sermão. Terceiro passo, escrever de forma resumida e verificar o que pode ser simplificado. Quarto passo, faça testes com você mesmo e sua memória. E nós também vamos ver um exemplo prático de esboço. Então esse vai ser todo o conteúdo da nossa aula de hoje, que resumindo vai te ajudar a fazer um esboço de pregação, vai te ajudar nesse processo. Então preste o máximo de atenção. Como eu disse, está repleta de aprendizados e é muito importante que você faça anotações e recolha o máximo de aprendizados possíveis a respeito dessa aula. Para que um esboço de pregação? Muitas pessoas perguntam-se, para que um esboço? E eu vou te explicar da forma mais simples e fácil possível. O esboço te ajuda a não esquecer do sermão. Então, basicamente, um esboço ali no momento da pregação, ele vai te ajudar a você não esquecer do sermão. É como se fosse uma cola, vamos falar assim, como se fosse uma colinha ali para você olhar durante a pregação e não esquecer daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu e quer transmitir por intermédio do Espírito Santo para a igreja. Existem pessoas a qual acreditam que a mensagem deve sair na hora e não devemos ter nada preparado. Contudo, isso pode ser um problema, pois na hora você, devido ao nervosismo, pode esquecer-se de algo e acabar não ministrando com clareza e verdade. Então, se você pensa que a mensagem deve sair na hora, que não é necessário estudar muito, que não é necessário recolher aprendizados, fazer anotações, se você é uma pessoa que pensa isso é um problema. Por quê? Porque na hora você pode estar nervoso e acabar esquecendo de algo. Ou ainda falar alguma besteira, não ministrar com clareza e com verdade. Então, para vencer esse problema, o esboço ajuda muito. O esboço vai guiar seu pensamento durante suas ministrações. Além de te trazer mais confiança no que vai estar
pregando, pois sabe que a qualquer momento pode dar uma olhada no esboço e lembrar do que estudou. Então, além do esboço te guiar no seu pensamento, ele te traz mais confiança. Porque se em algum momento der um branco, você pode olhar ali para o esboço e retomar seu raciocínio, retomar a sua fala e continuar a ministração. Então muitas pessoas vêm até mim e falam assim: Felipe, eu sinto muito medo de pregar. Felipe, eu tenho muita vergonha de pregar, eu fico muito nervoso ao pregar. E a primeira coisa que eu recomendo é que aquela pessoa faça um esboço de pregação, porque isso ajuda demais, demais, demais. E não importa se você prega há 1 ano, 10 anos, 30 anos, se você ainda continuar usando o esboço, ninguém vai rir de você por causa disso. Você não precisa sentir vergonha porque você tem um esboço. Não, isso mostra que você estudou, que você se dedicou e que você levou aquele esboço porque quer transmitir o melhor do que foi aprendido, do que você estudou, quer transmitir o melhor para a igreja. Mostra que você está empenhado em proclamar o evangelho. Então, é exatamente por isso que nós precisamos de um esboço. Agora que você entendeu, vamos para o primeiro passo para você fazer um esboço de pregação. O primeiro passo é o estudo bíblico e anotações. Parece óbvio, mas infelizmente muitas pessoas pulam essa etapa. É fundamental começar com o estudo bíblico. Logo quando você quer desenvolver uma mensagem, você tem que correr para as Sagradas Escrituras. Felipe, qual que é o primeiro passo para eu desenvolver um sermão? Oração. Qual que é o segundo passo? Leitura bíblica. E aqui você percebe nesse ponto que eu mencionei, você tem que correr para as Sagradas Escrituras. Por isso da leitura bíblica. Quando você quer montar um esboço de pregação, você tem que estudar. Você tem que se dedicar nisso. Você tem que aprender da Bíblia, você tem que buscar conhecimento nela. Então você tem que correr para as Sagradas Escrituras quando você quer desenvolver um esboço de pregação. Estude o máximo que conseguir o texto a qual vai ministrar. Nesse primeiro passo, quanto mais tempo você conseguir demorar nele, é melhor. Pois tempo investido no estudo bíblico para uma pregação vai tornar-se conteúdo para o sermão. Então, quanto mais você conseguir estudar, tanto a Bíblia Sagrada, como livros, como tudo aquilo que você está planejando ali no sermão, melhor. Às vezes você tem 1 semana para estudar. É um tempo razoável? Sim, mas não é o tempo assim que é ideal para quem está começando. Às vezes quem está começando precisa de 2, 3 semanas para estudar. Mas independente do tempo, aproveite ao máximo. Aproveite ao máximo para aprender, aproveite ao máximo para recolher aquilo que a Bíblia está te ensinando, para pesquisar em livros, para pesquisar em sites confiáveis, para pesquisar em fontes confiáveis. Busque o máximo de auxílio possível. Leia livros, comentários bíblicos, inclusive eu mencionei em uma aula passada os comentários bíblicos que eu recomendo, que é o comentário bíblico Ragnus e o comentário bíblico Beacon. São comentários que eu utilizo e são excelentes. E eu não estou ganhando nada para falar deles aqui, apenas estou mencionando porque realmente são muito bons. Então utilize comentários bíblicos e pregações sobre o tema que está estudando para pregar. Claro, não pode esquecer-se também de anotar tudo isso. Então, todo aprendizado que você for recolhendo, anote. Porque depois, quando você começar definitivamente a escrever o seu esboço bíblico, eles vão estar muito mais fáceis de serem localizados. Então, é importante que você estude, é importante que você aprenda e é importante também que você anote tudo isso. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? A organização do sermão. Você já estudou e anotou vários aprendizados. Que maravilha! Agora está na hora de estruturar todo o seu aprendizado, tornando ele um sermão. E aqui, de fato, é quando você começa a escrever o seu esboço. Geralmente você deve pensar o seguinte: uma mensagem é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo assim, você precisa pegar todos os aprendizados que você recolheu,
todas as suas anotações, o melhor que você recolheu, e fazê-los ficarem em ordem. Isso pode parecer difícil, mas não é. Com tempo e prática, você vai desenvolvendo uma habilidade e consegue com mais facilidade organizar seus aprendizados. Então, só retomando para deixar o mais claro possível, vamos até voltar um pouquinho. O primeiro passo, você estudou e você anotou. Você dedicou muito tempo nesse passo, porque ele é muito importante. Agora, o segundo passo que nós estamos falando aqui, você está organizando o seu sermão. Você está, de fato, colocando tudo que você aprendeu, tudo que você anotou, em uma forma lógica, em uma maneira que os ouvintes venham entender aquilo que vai ser transmitido. É aqui que, de fato, você começa a escrever o seu esboço de pregação. E você pode falar assim, Felipe, isso é muito difícil fazer isso. Mas eu quero te dizer para você ter bom ânimo, porque com o passar do tempo você vai desenvolvendo uma habilidade e isso vai ficando mais fácil de ser feito. Então, nas primeiras vezes pode ser realmente difícil. Eu passei por isso, eu senti essa dificuldade, mas com o passar do tempo eu percebi que foi ficando mais fácil, porque eu fui entendendo melhor essa dinâmica de fazer um esboço de pregação, de organizar, de deixar de maneira lógica. E eu lhe disse aqui que uma mensagem ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu quero detalhar um pouquinho mais sobre isso. Introdução. Aqui é o momento que você vai começar a explicar o propósito principal do sermão. É mais ou menos um momento de clarear o entendimento do povo para o restante da mensagem. Sendo assim, se você acha que é necessário explicar algo ao qual vai facilitar o desenvolvimento do sermão, é melhor fazer na introdução. Porém, tome cuidado, a introdução não deve jamais ser longa. O que você tem que pensar é que a introdução é um momento que você vai cativar o ouvinte, que você vai entregar algo que vai clarear a mente do ouvinte e eles vão decidir que devem prestar atenção naquilo que você está transmitindo. Eu quero te dizer uma coisa, um aprendizado extremamente importante. Só porque as pessoas estão ali aonde você está pregando, não quer dizer que elas vão prestar atenção no que você está falando. É por isso que durante a introdução, você tem que cativar o ouvinte e mostrar que ele deve prestar atenção no que você está falando. Como que eu mostro isso? Você entregando uma informação relevante, você falando como que aquela palavra vai ajudar eles, você trazendo um contexto histórico, uma história que realmente ajude a cativar o ouvinte. Mas lembre-se, isso é só a introdução, ela não deve jamais ser longa. Tem pregador que fica meia hora na introdução e isso é um erro. Por quê? Considerando que você tem 40, 50 minutos para pregar, se você ficar meia hora na introdução, você nem entregou todo o conteúdo, você só está introduzindo o assunto. Isso é um erro, introdução é breve, o nome já diz. Introdução tem que ser breve, 5, 10 minutos no máximo, mas claro que isso pode variar dependendo do tempo que você tem para transmitir aquela mensagem. Desenvolvimento. No desenvolvimento você vai explicar todo o seu sermão, colocar conteúdos, aprendizados e facilitar ao máximo a compreensão da mensagem. Aqui é onde você vai demorar mais. Lembre-se que você deve aplicar a mensagem para os ouvintes, isto é, não adianta apenas transmitir conhecimento, você também deve mostrar como esse conhecimento pode ser aplicado em nossas vidas, no nosso cotidiano. Então, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é o sermão em si. É onde você vai entregar tudo de melhor que você estudou e que Deus está colocando no seu coração. Mas você não tem que só pegar e jogar conhecimento para os ouvintes. Você não tem que enfiar só conhecimento goela abaixo, garganta abaixo, não. Você tem que colocar o conhecimento, mas você também tem que aplicar aquele conhecimento à vida dos ouvintes. O que é aplicar? É você pegar aquilo que você ensinou e mostrar como que aquilo faz sentido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. É através da aplicação que o ouvinte vai entender o que deve ser feito, que ele vai tomar uma decisão, que ele vai mudar a sua vida, que ele vai buscar mais de Deus, que ele vai ter uma iniciativa
para poder buscar mais do Evangelho e ser transformado pelo Espírito Santo. Então, desenvolvimento é você explicar o conteúdo e aplicar. Explicar e aplicar. E você pode fazer isso diversas vezes durante o desenvolvimento. Conclusão. Você já explicou o sermão inteiro, agora basta apenas concluir. É mais ou menos como se você tivesse contado uma história para os ouvintes. E como toda história, necessariamente precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, para não sobrar dúvidas. No sermão também isso é necessário, pois eles precisam sair dali sabendo o rumo que devem tomar. Então imagine uma história tem introdução, desenvolvimento e conclusão. No sermão é da mesma forma. No sermão você introduziu, você desenvolveu e agora você conclui de alguma forma o sermão, deixando claro aquilo que foi dito. Sabe uma coisa que os pregadores erram muito? É fazer do esboço um gesso. Eles engessam suas mensagens, não dando liberdade para o Espírito Santo, e não é assim que deve ser feito. Deus pode querer fazer alguma revelação na hora do sermão, e isso não pode estar no esboço. E isso pode não estar no esboço, melhor dizendo. Então você deve entregar-se sabendo que a vontade suprema em um sermão é Jesus e o seu Espírito. Eu estou te falando sobre como fazer um esboço de pregação. Mas você tem que entender que isso não é um gesto, isso não é uma regra. Por quê? Porque se no momento da pregação Deus quiser revelar alguma coisa, Deus quiser manifestar alguma coisa e não estiver no seu esboço, deixe Deus revelar, deixe Deus falar. Não faça do seu esboço um gesso, não faça do seu esboço algo imutável, porque o que prevalece sempre na nossa vida, na vida do pregador e da pregadora, é a vontade de Deus. O que prevalece na nossa ministração é a vontade de Deus. Então, às vezes você preparou um esboço, você se dedicou, você estudou muito, mas ali em algum momento da ministração Deus quer falar alguma coisa. Se Deus quer falar, deixe Ele falar. É a vontade de Deus. Então esse é o segundo passo que eu acabei de transmitir para você. Vamos retomar mais uma vez. O segundo passo é a organização do sermão, que é desenvolvido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora vamos para o terceiro passo. Escrever de forma resumida. Vamos considerar que você orou, que você estudou, que você aprendeu muito, que você fez seu esboço com introdução, desenvolvimento e conclusão, e agora você já está com ele em mãos. E agora o que você faz depois disso? Você tem que escrever ele de forma resumida. Isso eu considero o passo mais simples. Basta apenas você pegar o seu esboço e simplificar ele ao máximo. Não estou falando que você deve simplificar a pregação, e sim o esboço. Isto é, você não vai tirar nenhum conteúdo, mas apenas resumir esses conteúdos em simples palavras ou frase. Por exemplo, vamos supor que você vai pregar sobre Bartimeu, e no começo do sermão vai falar sobre a vida de Bartimeu, sua história. Você não precisa no esboço escrever a história de Bartimeu inteira. Basta apenas uma frase como falar sobre a história de Bartimeu e você já vai saber o que tem que falar no primeiro momento. Então tome muito cuidado com isso que eu coloquei nesse slide. Você não tem que fazer do seu sermão como se fosse um livro. Você não tem que colocar nele tudo o que você vai dizer e ficar lendo ele na frente da igreja. Não, não. O esboço é algo que você vai colocar ali frases para lembrar do que deve ser dito. O esboço é algo que você deve colocar ali coisas que vão ser resumidas, mas que vão te lembrar do que deve ser dito. Eu dei até o exemplo de Bartimeu aqui. Então, lembre-se dessa dica, desse terceiro passo, porque ele é muito importante. E por que eu estou te dizendo isso? Um erro que cometi foi escrever folhas e mais folhas de esboço para apenas um sermão, e isso atrapalha muito. Inclusive, é por causa desses erros e de diversos outros que eu já mencionei, que hoje eu consigo ajudar outros pregadores a vencer, a superar esses erros. Isso que eu estou te dizendo de não escrever páginas e páginas e apenas resumir, é algo que eu aprendi na prática, são aprendizados na prática. E glória a Deus por isso, porque eu consigo ajudar outros pregadores a também vencerem
esses erros. E aí você pode falar assim: Felipe, como que você ajuda outros pregadores? Através de todo o conteúdo que nós temos. E nós temos um conteúdo extremamente especial, que é o pregador qualificado. Inclusive, eu quero deixar um convite para você. Se você quiser conhecer o nosso treinamento completo para pregadores, clique no botão logo abaixo desse vídeo para conhecer o pregador qualificado. Nós temos ali dezenas de aulas, milhares de alunos aprendendo a respeito de pregação. É um treinamento extremamente completo e com certeza Deus vai abençoar sua vida através de cada aula. Então, vamos para o quarto passo agora, já partindo para o fim, falando sobre como fazer um esboço de pregação. O quarto passo é: faça testes com você mesmo. É primordial você conhecer-se, você se conhecer. Saiba como sua memória funciona, pois é possível que você consiga até mesmo pregar sem um esboço e não sabe disso. Por isso, sempre faça testes com você mesmo. Tem pessoas que precisam de esboço, tem outras que não, mas é fundamental que você se conheça, que você entenda como que você funciona e como que você fica mais espontâneo durante o sermão. Por isso, faça testes com você mesmo. Eu recomendo o seguinte: faça um esboço da maneira que você acha que vai entender e então pregue para a parede. Sim, pregue para a parede, utilizando o seu esboço, e veja se você vai conseguir se localizar com facilidade. Isso é algo que eu indico para todos aqueles que estão começando. Faça seu esboço e ali no seu quarto, em algum lugar, em frente ao espelho, pregue para você mesmo, pregue para a parede e veja se você vai ter facilidade em transmitir aquele sermão, se você vai ter facilidade em entender aquele esboço que foi preparado. Então, pregue para a parede. É uma dica extremamente simples e que faz a total diferença. Eu tenho certeza que se você começar a fazer testes com você mesmo, você vai entender como que seu cérebro funciona melhor e assim você vai ver o tanto de folhas, o tanto de conteúdo que o seu esboço precisa. Se achar que pode simplificar algo, faça. Acrescentar algo, faça também. Tem pessoas que sentem vergonha de pregar para a parede. Isso é complicado, pois mal sabem elas a facilidade que estão perdendo. E para eu te explicar sobre o resultado disso, imagine o seguinte: imagine que você comete algum erro durante a pregação e você precisa de 20 pregações para poder perceber que está cometendo esse erro. E aí você vai demorar para ter essas 20 oportunidades, ainda mais se você estiver começando. Agora, se você é uma pessoa que tem o costume de fazer testes com você mesmo, de pregar para a parede, igual eu coloquei nesse slide, vamos supor que você faça isso 20 vezes ali em uma semana ou em 2 semanas. Então você encurtou o tempo e conseguiu perceber o seu erro muito mais rápido. Muito mais rápido. Às vezes, se você fosse esperar 20 oportunidades, você ia demorar ali 6 meses, 7 meses. Agora, se você faz isso ali no secreto, faz isso para você mesmo, de frente com o espelho, você conseguiu encurtar esse tempo e aprender e resolver os erros que você estava cometendo. E aqui, para nós finalizarmos essa aula, eu quero trazer um exemplo prático de esboço de pregação. Esse exemplo ele foi retirado de um livro e aqui você pode perceber que existem três exemplos. O primeiro é: a oração deve ser oferecida a Deus. O segundo é: o cristão deve sempre estar pronto. E o terceiro é: coisas que as escrituras fazem. Então são 3 modelos de esboço que eu coloquei aí para você. É claro, igual eu disse, você tem que conhecer a si mesmo. Tem pessoas que, se tiver um esboço desse tamanho pequeno aqui, ela não vai conseguir pregar com clareza. Ela vai precisar de 1 a 2 folhas. Eu mesmo preciso de 2 folhas durante a minha ministração. Mas isso funciona comigo, não quer dizer que vai funcionar com você. Você precisa se conhecer. Agora, existem outros que conseguem, com um esboço desse tamanho pequeno aqui, transmitir a mensagem com clareza. E não tem nada de errado. É fundamental que você se conheça para saber o que realmente funciona com você. Eu coloquei esses 3 modelos somente para exemplificar, para deixar claro
para você como que é um exemplo prático de esboço para aquela pessoa que tem uma facilidade imensa em transmitir a mensagem do Evangelho. Eu quero também deixar aqui para você um modelo padrão de sermão. E aí eu coloquei separado, igual eu disse na aula, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode pausar esse vídeo, tirar uma foto, tirar um print dessa tela e guardar em algum lugar, porque com certeza isso vai te ajudar demais, esse modelo padrão. Se você não tem ideia alguma de como desenvolver o sermão, de como separar os tópicos, esse modelo padrão ele pode te ajudar. E assim nós chegamos ao fim da nossa segunda aula. Lembrando que você não pode perder, em hipótese alguma, a nossa próxima aula, que é a nossa última aula, onde eu vou te revelar como que eu consegui desenvolver meu ministério, mesmo quando estava prestes a desistir. Vou também te revelar como você pode fazer igual e aprender de uma maneira prática a desenvolver sermão e ser um pregador qualificado. Esse método que eu vou te passar é um método que tem ajudado milhares de pregadores, a qual todos os dias, por intermédio de nossas aulas, têm aprendido absolutamente tudo sobre pregação. E mesmo que você seja um pregador iniciando ou até mesmo tenha esse desejo em seu coração, mas nunca pregou, essa aula, essa nossa terceira aula, esse método que nós vamos te mostrar, que nós vamos revelar para você, esse aprendizado de milhares de pregadores vai te ajudar e muito. Então não perca, em hipótese alguma, a nossa próxima aula. Participe também do nosso grupo de pregadores. Aqui nessa página tem um link para você participar do nosso grupo de pregadores e deixe o seu comentário a respeito dessa segunda aula, porque com certeza isso abençoa demais o nosso ministério. Bom, dito isso, eu te aguardo na nossa terceira e última aula, que é extremamente importante. Que Deus abençoe e até a próxima aula.